Porque te conheci, ó doutrina de amor, aprendi que a vida tem um outro valor. Me ensinou o que é amar, me ensinou a me governar, reformar sentimentos em mim, qualidades melhorando em mim, As lições que vou aprendendo, também vou vivendo, recebendo amor daqueles que aprenderam a amar com Jesus. O amor sublimado nos transforma em luz. As lições que vou aprendendo, também vou vivendo, recebendo amor daqueles que aprenderam a amar com Jesus. O amor sublimado nos transforma em luz. Transforma em luz. Boa noite, queridos internautas da TV Cierge, do Espiritismo.net e da Rádio Espírita Esperança. Estamos aqui para mais uma live do mês de outubro, em que comemoramos 216 anos de nascimento do nosso amado mestre Allan Kardec. Hoje teremos mais uma live dos embaixadores da Comunicação Social Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e esse projeto de outubro se intitula Espiritismo para todos mesmo. Vamos à prece inicial. Querido Mestre Jesus, guia e modelo para a humanidade, aqui estamos agradecidos por esta oportunidade de trabalho. Conduz-nos, ó Mestre, para que possamos levar a muitos e muitos corações a tua palavra, o teu evangelho, os teus ensinamentos de amor. Abençoa, Senhor, todos nós que estamos trabalhando e estamos assistindo, mas ainda mais as nossas irmãs, que serão as palestrantes da noite. Que assim seja. Bom, temos aqui ao lado a nossa companheira Jane Machado, intérprete de Libras, e ela vai trocar, né, com a nossa companheira, a Verônica Lima, ambas do Grupo Espírita Mãos Iluminadas. Muito obrigada por este trabalho tão lindo que vocês fazem, tá? Agora nós vamos apresentar as nossas palestrantes de hoje, Márcia Copelo e Thelma Cerqueira, ambas trabalhadoras do Centro Espírita Jorge Niemeyer, que fica em Vila Isabel, aqui o bairro do Rio de Janeiro, no âmbito do 12º Conselho Espírita de Unificação. E elas vão fazer uma exposição sobre o tema A Vida Continua. E logo após, teremos respostas às perguntas do público. Queridas,
Uma boa apresentação para vocês. Obrigada, Érica. Queridos amigos, é uma grande alegria nós estarmos aqui fazendo parte dessa programação especial, Espiritismo para Todos, hoje falando sobre a vida que continua, portanto, estaremos abordando um dos pilares da doutrina espírita, que é a imortalidade da alma. E para falarmos desse tema, nós pensamos assim em algumas questões que certamente passam pela nossa mente a todo momento ou em algum momento especial. Por exemplo, deixando a Terra, para onde vamos? Que seremos depois da morte? Estaremos melhores ou piores? Após a morte, continuaremos a existir? Então, essas questões fazem parte do primeiro capítulo, logo no início, do livro O Céu e o Inferno, que é um dos livros da codificação trazidas por Allan Kardec. E essas questões vão nos servir para que possamos refletir sobre o período tão grande, podemos dizer séculos, em que acreditamos que a vida terminasse após a morte. E essa ideia de que tudo termina trouxe para nós muito desespero. E certamente, até nos nossos dias, hoje, esse desespero ainda existe no coração de muitos. A morte ainda é vista com grande pavor. Porém, através dos fatos e das experiências que deram início a origem à doutrina espírita, os próprios espíritos vêm nos esclarecer que somos imortais, que fomos criados por Deus e que a nossa finalidade é a evolução espiritual. E embora a imortalidade da alma tenha sido ensinada por todas as doutrinas espiritualistas, tanto no Ocidente quanto no Oriente, foi ao Espiritismo que coube não só confirmar a existência, a evidência, como também comprovar a realidade através dos fatos que foram trazidos pela experiência de muitos pesquisadores. E foi a partir de 1857, com o advento do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, o nosso codificador, que a imortalidade da alma deixou de ser uma crença, passando assim a ser uma realidade, ou seja, uma certeza, clareando o nosso entendimento de que a vida continua, que a vida é eterna. Então, o Espiritismo deixa claro para nós que a morte não é a nossa última fase, que a vida prossegue. E dessa maneira, o ponto de partida para o estudo, para a compreensão dos postulados espíritas, é justamente fundamentado sobre a existência de Deus, a imortalidade da alma e o seu estado depois da morte. Ou seja, compreendemos, então, de onde viemos e qual é a nossa destinação. Dessa maneira, o Espiritismo vem através dessas confirmações, ou seja, da existência e a imortalidade da alma, ele vem nos reavivar a fé no futuro, como diz Allan Kardec, lá na conclusão, número 3 de O Livro dos Espíritos. Vem nos levantar os ânimos abatidos, vem nos dar esperança e consolo, como também vem nos ensinar a suportar com resignação as vicissitudes da vida, que são as provas durante a nossa existência. E por que nós afirmamos que esse conhecimento nos traz esperança e consolo? Pela certeza de reencontrar os amigos, de reencontrar os nossos amores, de reencontrar os nossos afetos no mundo espiritual. Saber que esses amores
não desaparecerão, nos dão, assim, um grande consolo. Saber também que os conhecimentos que adquirimos durante a existência não se perderão, também nos tranquiliza. Então, tudo isso vai fazer parte da nossa bagagem espiritual. E desta forma, nós constatamos que é possível dar continuidade ao grande aprendizado que a vida nos oferece. E para nós compreendermos um pouco mais da nossa origem, Allan Kardec, lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, elabora algumas questões que são respondidas pelos espíritos. Por exemplo, ele pergunta na questão 23 o que é o espírito. E os espíritos respondem que é o princípio inteligente do universo. Os seres inteligentes da criação que povoam o mundo espiritual. Portanto, o espírito criado por Deus, simples e ignorante em relação ao conhecimento, é dotado de inteligência, de livre-arbítrio, criado por amor para evoluir e realizar-se individualmente pelos seus próprios esforços. Nós não sabemos quando nós fomos criados, porém sabemos que já existíamos antes de nascermos, antes dessa existência, e continuaremos a existir depois da morte física, porque a vida continua. E Kardec aprofunda mais esses conhecimentos da nossa origem, afirmando que há no homem 3 elementos essenciais: a alma, o espírito, o corpo e o perispírito. Alma ou espírito, porque a alma, Kardec separa um pouco esse significado, porque alma quer dizer o espírito encarnado e o espírito, aqueles que habitam o mundo espiritual. Porém, esse primeiro elemento, que é a alma ou espírito, que querem dizer a mesma coisa, são o princípio inteligente, em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. O corpo, o invólucro material, esse elemento mais grosseiro, que põe o espírito em relação com o mundo exterior. E o perispírito, o invólucro fluídico, leve, quintessenciado, de uma matéria imponderável, que serve de laço, de intermediário entre o espírito e o corpo. E esse laço é rompido após a morte do corpo. Então, André Luiz, no livro E a Vida Continua, ele nos traz um exemplo bastante didático dessas considerações que Kardec nos traz. Ele nos leva a imaginar uma carroça que é puxada por um cavalo, guiada por um cocheiro. Então, ele explica que a carroça equivale ao corpo físico. O animal pode ser comparado ao nosso corpo espiritual, esse modelador, esse sustentador, esse que é responsável pelas sensações, pelas percepções que garantem a nossa existência física. E o cocheiro simboliza o espírito, isto é, nós mesmos, no governo mental da vida que nos é própria. Sendo assim, fica sedimentado esse exemplo que Kardec nos mostra, que somos um ser ternário, e nos mostra o condutor relacionado ao espírito, o cavalo relacionado ao corpo espiritual e a carroça relacionada ao corpo físico, que ao morrer é deixado para trás. Então, dessa maneira, Kardec vem nos elucidando sobre muitos conhecimentos. E ele nos traz também os conhecimentos a respeito do mundo espiritual. Esse mundo que nós todos habitaremos um dia. E nós vamos encontrar também no Livro dos Espíritos, na segunda parte, nos capítulos 5, 6 e 7,
E ele continua a sua orientação, os seus esclarecimentos, nos trazendo agora no livro O Céu e o Inferno, que nós citamos logo no início daquelas questões que nós começamos a nossa fala. Ele lá no capítulo 1º, na segunda parte, ele vai nos trazer muitos exemplos e depoimentos de espíritos que vieram contar as suas histórias, contar os seus dramas, contar dos seus arrependimentos, como também falar das suas alegrias e das suas venturas, porque se dedicaram ao bem. Então, tudo isso, meus amigos, mostra para nós que aqui, no mundo físico, nós podemos começar a traçar a nossa vida para o mundo espiritual. E mais recentemente, através de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, mais ou menos na década de 40, vem nos transmitir as notícias do mundo espiritual, comprovando o que Allan Kardec havia nos trazido nas obras da codificação e agora contando para nós as observações, as descobertas que ele próprio fez no mundo espiritual. Então, Kardec nos traz a teoria, André Luiz nos mostra a realidade desse mundo invisível aos nossos olhos, nos revelando, assim, um mundo palpitante, um mundo pleno de atividades, organizado de forma exemplar, onde os espíritos desencarnados passam por estágios de recuperação e vão em direção à educação espiritual, supervisionado certamente por espíritos superiores, mudando toda a nossa ótica, a nossa visão sobre as atividades, sobre as ocupações dos espíritos no mundo espiritual, pois lá existe muito trabalho. Então, com os fundamentos da doutrina espírita e a colaboração de André Luiz, nos é possível antever o mundo espiritual que nos aguarda. Sim, porque a vida verdadeira é a vida do espírito. E como nos diz André Luiz no prefácio do livro Nosso Lar, a vida não cessa. A vida é fonte eterna. Nossa jornada é longa, portanto, laboriosa, exige esforço constante. Então, podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que a alma é uma das mais importantes revelações dadas à humanidade, porque através dela asseguramos a nossa realidade no futuro. E temos a certeza de que um dia atingiremos a perfeição, pois todos estamos destinados. E com essa certeza, só podemos nos sentir felizes e confiantes num mundo muito melhor, onde irá prevalecer o nosso aprendizado, as nossas conquistas espirituais após o túmulo. E sendo assim, só nos resta batalhar pela implantação do bem e do amor em nós mesmos. Isso é que dará o equilíbrio e a felicidade almejada por todos nós. E nós vamos encerrar repetindo a linda frase de Caibar Schutel: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Muito obrigada. Que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui e vamos, então, complementando o que Thelma estava colocando, dela vindo falando da imortalidade da alma, né, de como que nós vamos sair deste corpo, para onde nós vamos. E agora fica a questão, nós chegamos lá, no mundo dos espíritos. Como é que será? Será que somos os mesmos? Será que quando vamos para lá nós estaremos melhores ou piores do que quando estávamos aqui neste plano na Terra? Então, baseado nessas questões,
nós fomos buscar no livro que Allan Kardec escreveu, O que é o Espiritismo, né? Esse livro, Allan Kardec escreveu, que resume todos os postulados da doutrina espírita, e, na verdade, ele quis fazer também para responder uma série de questões àqueles que tinham colocações contra a doutrina espírita, né? Então, nós vamos aqui nos ater à primeira parte, onde tem 3 diálogos, com um crítico, um cético e um padre. E aí nós vamos pegar só um pedacinho da conversa dele com o cético, porque esse cético diz para Allan Kardec que ele pensa que, já que nós vamos para o mundo espiritual e que nós vamos continuar a nossa vida lá, ele acha que, como a gente perde esse corpo de carne, que a gente, ao chegar ao mundo espiritual, nós vamos deixar tudo de mal que nós tínhamos aqui, tudo que era inerente à matéria, e vamos logo estar iluminados. E Kardec diz para ele que seria um erro pensar que os espíritos, quando deixam o corpo material, logo recebem luz, que não é assim. Ele diz que nós deixamos aqui, sim, as nossas dores físicas, as nossas enfermidades corporais, mas as nossas enfermidades morais, aquelas que são do espírito, essas vão continuar conosco. Quer dizer, nós não vamos mudar, porque às vezes a gente pensa, né, saiu daqui, desencarnou, quando chega do outro lado já virou quase, como a gente diz, um santo. E Kardec diz que não, que nós vamos continuar sendo exatamente o que nós éramos aqui. Uns mais adiantados, outros menos adiantados moralmente e intelectualmente. E aí, então, quando ele coloca isso, ele ainda fala mais para esse cético, né? Ele fala assim: é possível que a gente admita que, quando a gente morre, não há alguma distinção entre o nosso espírito e de um selvagem? Se assim for, de que serviria a gente trabalhar tanto para a nossa instrução e melhoramento, quando um vadio, depois da morte, será tanto quanto nós? E aí ele diz que nós vamos ter que progredir. Então, porque se a vida continua, se a gente pensasse que tudo acaba aqui, para que nós vamos, então, nos esforçar? Então, se a gente se esforça para nos melhorarmos, para chegar do outro lado melhores, então algum motivo tem, não é? Então, ele diz que a gente tem que progredir. E o progresso dos espíritos faz-se gradualmente, mas ele também diz que algumas vezes isso acontece com muita lentidão. Então, Kardec, observando ao longo de várias das comunicações que ele recebeu, de todo esse processo de organização e de codificação da doutrina espírita, ele viu que ele foi se deparando com vários tipos de espíritos, de várias graduações, tanto na parte moral quanto intelectual. E aí, na pergunta 96, a gente está aqui analisando a parte 2ª do Livro dos Espíritos, capítulo 1, que ele vai falar dos espíritos. Então, na pergunta 96, ele pergunta aos espíritos se todos os espíritos são iguais ou se há entre eles alguma hierarquia. Então, os espíritos respondem para eles que são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que têm alcançado. E aí eu vou pedir ao João, por favor, para colocar o primeiro slide, para a gente ter só uma noção. Então, ao longo do tempo que Kardec foi entrevistando todos esses espíritos, e com a ajuda da espiritualidade amiga, ele conseguiu fazer como o que ele chamou de uma escala espírita. E a gente tendo a noção que isso aqui é simplesmente de forma didática. Isso não é em absoluto. Então, todo mundo está... os espíritos podem se movimentar aí dentro. Então, ele nos diz que esses espíritos que vivem lá no mundo espiritual, que, na verdade, somos nós também, porque nós somos espíritos. Só que, em momentos, nós estamos aqui num corpo de carne, em outro momento, nós estamos vivendo no mundo espiritual. Então, os espíritos, nós fazemos parte como se fosse uma pirâmide, que na sua base, Kardec chamou que são os espíritos de 3ª ordem, que são os espíritos imperfeitos.
Então, esses espíritos, que somos a maioria de nós que estamos aqui, e também dos que estão lá também, né? Esses espíritos ainda, o mal predomina. E eles têm, assim, só uma intuição de Deus, mas não compreendem Deus. E o que predomina nesses espíritos ainda imperfeitos é o orgulho, o egoísmo, o ciúme, o ódio, desejo de vingança, falta de fé, inveja, sensualismo. Então a gente percebe que na maioria desses espíritos que vivem aqui na nossa Terra, porque nós sabemos que nós ainda somos um planeta em provas e expiações, estão a maioria desses espíritos, os espíritos imperfeitos, que somos todos nós. Mas, graças a Deus, a palavra são imperfeitos, significa que nós podemos chegar à perfeição. Então, esses são o que Kardec chamou de espíritos de terceira ordem. E ele vai fazendo umas outras subdivisões, que nós não vamos entrar nesses detalhes, e nós vamos, assim, aguçar para que vocês possam ler o Livro dos Espíritos, e essa parte da escala espírita está entre as perguntas 100 a 113. Depois ele diz que vamos ter os espíritos de segunda ordem, que são os espíritos bons. Aqui é onde já o bem predomina. Esses espíritos são mais ligados à bondade, ao desejo do bem. Muitos deles são aqueles que nos auxiliam. Os espíritos superiores estão nessa categoria de espíritos bons. Muitos estão aqui para nos ajudar. Então, esses já vão, se Deus quiser, nós vamos estar quando a Terra entrar para ser um planeta já regenerado. Na maioria dos espíritos que estarão aqui serão os espíritos bons. Mas, como eu também dizendo, Kardec nos diz que esses espíritos bons, apesar de predominar o bem, eles ainda precisam estar aqui conosco, reencarnando, ou em outros orbes, porque eles ainda precisam passar por algumas provas. E na primeira ordem, nós temos os espíritos puros, que são aqueles que estão em comunhão com Deus. Eles comandam todos os outros espíritos, esses que estão nas outras partes da pirâmide. São os ministros de Deus. E aí onde está Jesus. E aonde a predominância é completamente o amor. Então, assim também como os espíritos entre os homens, há aqueles ignorantes que temos que ter essa tendência sempre a nos melhorarmos. Então, essa foi a divisão que Kardec fez para nos mostrar que a meta é galgar essa pirâmide e chegarmos um dia a espíritos puros. Sabemos lá quanto tempo isso vai demorar, porque não importa, mas essa é aonde nós vamos chegar. Então, Kardec nos diz, quando ele vai falar da progressão dos espíritos, que progressão equivale à evolução. Então, para que a gente possa evoluir, nós vamos ter que crescer intelectualmente e moralmente. E eles nos dizem, os espíritos nos dizem na pergunta 115, que Deus nos ensinou, que nos criou simples e ignorantes, sem saber, quer dizer, sem nenhum conhecimento, mas nos deu uma missão. A nossa missão é nos esclarecermos e chegarmos progressivamente à perfeição. E como é que nós vamos fazer isso hoje que nós estamos aqui nessa base de espíritos imperfeitos? Como é que nós vamos chegar até a ser um espírito puro? Nós vamos chegar a partir das provas que nos cabem passar aqui nesse plano ou em outros planos. E como é que nós vamos passar por estas provas? Alguns passam tranquilamente, são submissos e chegam mais depressa galgando esses níveis. Outros já murmuram, reclamam e ficam, desse modo, vamos demorando mais aqui nessa base dessa pirâmide. Então, aquela felicidade prometida para a gente, de já virar, de nos tornarmos uns espíritos bons, vai ficando mais distante. E a gente, cada vez mais, daqui só sofre,
vamos passar por mais vicissitudes em função dessa nossa rebeldia. Então, o Kardec pergunta também aos espíritos que, como nós fomos criados simples e ignorantes e sem saber muito, ele compara como se nós fôssemos crianças. E os espíritos dizem para ele que é uma boa comparação nos comparar a crianças, mas eles dizem também para Kardec que, baseado nessas provas que nós temos que passar, e mesmo nos comparando à criança, eles dizem que quando a criança ela é dócil, ela pode aproveitar muito mais e evoluir mais rápido. A criança rebelde, ela fica ignorante e imperfeita. Então, ele diz que a criança dócil, ela acaba evoluindo de forma, né, nos comparando com criança, a gente evolui mais rápido, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? E por que Deus não interfere, já não nos criou perfeitos? Porque Deus deu essa missão para a gente, de crescermos, de evoluirmos, e nos deu o livre-arbítrio. A partir da forma como nós vamos crescendo intelectualmente, moralmente, ele vai nos dando liberdade de tomar decisões. E aí nós podemos tanto tomar decisões para o bem quanto para o mal. E conforme nós vamos tomando essas decisões, nós vamos criando os problemas para a nossa vida. Então, para terminar, eu gostaria de colocar uma fala de Leon Denis para nós, do livro Depois da Morte, que eu vou me pedir permissão para ler e pedir ao João para colocar para a gente ver qual é o nosso papel aqui, de com muito amor, de com muita perseverança, de continuarmos seguindo a nossa jornada. Então, Leon Denis diz para a gente que no capítulo O Objetivo da Vida, ele diz que o supremo alvo nosso é a perfeição. Nós não temos outro caminho a não ser subir aquela pirâmide e um dia chegar a ser um espírito puro. Ele nos diz que o caminho que para lá conduz é o progresso. A estrada é longa, mas a gente pode percorrer passo a passo. À proporção que se avança, parece que o alvo longínquo recua, mas em cada passo que dá, o ser recolhe o fruto dos seus trabalhos, enriquece a sua existência e desenvolve as suas faculdades. Quer dizer que a gente tem que seguir adiante. Vamos passar por dificuldades, com certeza. Mas, se nós colocarmos o ponto de vista da vida futura, como Thelma falou, que nós vamos continuar a partir desta vida aqui, desencarnando, indo para o mundo espiritual, estando perto dos nossos amores, dos nossos queridos, dos nossos parentes, das nossos familiares, nós vamos conseguir ter força para continuar o nosso caminho. Leon Denis diz mais, voltando agora, ele nos diz, também pode passar o outro, por favor, que nossos destinos são idênticos. Não há privilegiados nem deserdados. Quer dizer, nós só temos aquele destino, a perfeição, chegarmos a espíritos puros. E Deus não privilegia ninguém. Mesmo aqueles que são mais recalcitrantes, que demoram mais e que vão chegar lá com mais demora, esses não serão menos amados pelo Pai. Todos teremos o mesmo amor do Pai, a paciência do Pai, a paciência de Jesus para conosco. Todos percorrem a mesma vasta carreira, quer dizer, o mesmo vasto caminho. E através de 1000 obstáculos, todos são chamados a realizar os mesmos fins. Nós somos livres e é verdade, livres para acelerar ou para afrouxar a nossa marcha, quer dizer, para dificultar a nossa marcha. Nós temos o nosso livre-arbítrio, então nós podemos dificultar ou não o nosso caminho. Livres para mergulhar em gozos grosseiros aqui na matéria ou para nos retardarmos durante vidas inteiras em regiões inferiores. Mas, cedo ou tarde, acorda o sentimento do dever, vem a dor sacudir-nos a apatia e forçosamente prosseguiremos a jornada.
Então, essa mensagem que a gente quer deixar no sentido de que nós não temos outra opção. O nosso caminho é a perfeição, mas nós é que temos que decidir quanto ela vai ser demorada e penosa para nós. E nós sabemos que nós não estamos sozinhos, porque aqueles espíritos bons, sobre o comando de Jesus, os espíritos protetores, os espíritos superiores, os nossos anjos de guarda estão ao nosso lado, nos ajudando e nos amparando. E aí o último slide, por favor. E Jesus nos disse: portanto, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. É o nosso caminho, é aonde nós temos que chegar. Não importa o tempo que nós vamos levar, mas nós vamos chegar lá. E que a paz do Cristo possa estar conosco. Olá. Josemi, verifica seu som. Enquanto Josemi vê ali, Márcia e Thelma, muito obrigada, queridas, pela explanação e pelo carinho. Nós temos aqui uma pergunta que veio pelo YouTube do TV Serge, o Alexandre Machado dos Santos. Quais as consequências do conhecimento da imortalidade da alma em nossa vida diária? Posso responder? Não sei. Quer começar, Thelma? Também posso responder. Eu vou, então, tocar aqui adiante. Alexandre, eu acho que é um grande conforto. É um grande conforto. Quando a gente sabe da imortalidade da alma. Até quando nós estamos passando por questões até de perdas de entes queridos. E eu até falei de começar, porque eu até queria falar, né? Eu lembro, pelos credos da minha mãe, que não acreditava nessa imortalidade da alma, na desencarnação do meu pai, o sofrimento que foi para ela. Então, quando a gente tem a consciência da imortalidade da alma e que nós sabemos que os nossos entes queridos vão estar lá e que futuramente, num espaço pequeno de tempo, talvez nós vamos nos encontrar, isso é um conforto tão grande. E mais, faz com que a gente não dê tanta importância a essa vida material, que a gente possa pensar na vida espiritual, na nossa conexão e na nossa ligação com Deus. Então, eu acho que é assim que essa consciência da imortalidade da alma pode nos ajudar. Obrigada, Márcia. Temos aqui a pergunta pelo YouTube da Carla. No mundo materialista que ainda vivemos, onde para muitos a vida começa com o nascimento e termina no túmulo, como podemos colaborar na compreensão de que a vida continua? No mundo material como nós vivemos, com os valores materiais, o mais importante da nossa colaboração, quem fez a pergunta, Carla, né? Carla, eu creio que seja a divulgação da doutrina espírita. Falarmos do que ela nos oferece, como nós estamos fazendo nesse momento, divulgar que a morte não existe, que a vida continua, que os valores morais é que vão ficar para nós. E, na atualidade, nós estamos tendo uma oportunidade valiosa dessa divulgação da doutrina espírita, porque é através desse conhecimento que as pessoas vão se conscientizar, conforme a Márcia acabou de falar, dos valores eternos que nós trazemos, né? Porque tudo passa, tudo é passageiro, e o que fica são os bens da alma, os valores da alma, aquilo que nós podemos amealhar, como Jesus nos disse, que a traça e a ferrugem não vão destruir.
Então, nós temos que prezar em divulgar para as pessoas que não conhecem esses valores, né? A necessidade de nós trabalharmos os sentimentos através da difusão da doutrina espírita. Muito obrigada, Thelma. João, o nosso querido Josemir já conseguiu voltar, João? Olha ele aí. Não. Não. Posso continuar então, Josemir? Tá. O nosso irmão Josemir, mediador também aqui dessa live, trabalhador da área de comunicação do 23º Conselho Espírita de Unificação, tá? A próxima pergunta é da Janaína, veio pelo YouTube. Para aqueles que não têm o conhecimento espírita, o que poderá encontrar após a morte? Janaína, nós temos uma palavrinha que a gente usa muito quando a gente vai falar nos nossos estudos, nos grupos de estudo, depende, né? Tudo na doutrina, tudo depende de nós mesmos, porque, como a gente falou no início, né? Quando a gente sai daqui e vai para o mundo espiritual, nós não vamos nos modificar, né? Nós chegamos exatamente como nós estávamos aqui. Então, vai depender desses, mesmo que ele não conheça a doutrina espírita, não tenha esse conhecimento do espiritismo, ou de que a vida continua, ele pode chegar lá e já ser muito receptivo a quem vai recebê-lo, pode ser o seu anjo de guarda ou familiares, como ele pode nem perceber, por enquanto, né, que chegou do outro lado. Mas o que a gente sabe é que, mesmo que ele não perceba, que ele não tenha essa noção, ele nunca estará sozinho. Ele sempre vai ter ao seu lado o seu anjo da guarda, ou aqueles espíritos familiares que lhe querem bem, sempre velando por ele, até que aquele, seja qualquer um de nós, esteja pronto para receber aquelas notícias do mundo espiritual. E nunca nós seremos aviltados, nunca nós seremos invadidos, porque tudo vai ser feito com muita tranquilidade, porque ninguém é violentado nos seus conhecimentos e nos seus credos. Temos a certeza de que todos serão sempre recebidos com muito carinho, mas isso tudo vai depender de como nós vamos mentalmente nos portarmos quando chegarmos lá do outro lado. E, Márcia, também podemos completar que o que importa também muito, o conhecimento é importante, mas quando na falta dele existe a prática do bem e a consciência tranquila, são primordiais para nós nos sentirmos tranquilos e acompanhados por aqueles que certamente nos aguardam. Isso mesmo, Thelma, com certeza. Olha, queridas, nós estamos gostando muito e lembrando que o nosso projeto é Espiritismo para Todos, né? Para os espíritas e para os não espíritas. A gente está aqui tentando simplificar, trocar em miúdos os postulados doutrinários. Bom, o nosso querido André pergunta: é certo afirmar que quando desencarnarmos, reencontraremos aqueles que nos antecederam? Para mim? Para quem quiser. Sim, é certo afirmarmos, só que tudo tem uma ordem, né? Não, pode não ser de imediato, né? Mas com certeza nós encontraremos, como nós falamos, né? Essa certeza de encontrar os nossos amores, os nossos afetos, é que nos dá o consolo, a certeza de que nada termina, que a vida continua e certamente eles também nos aguardam. Muito obrigada, Thelma. Nós temos aqui uma pergunta que veio pelo YouTube, é da Cláudia Freire Cunha. Ela pergunta o seguinte:
eu sou espírita, trabalho no meu centro. Um pensamento: será que a pessoa que vive em um convento também evolui? Acho que mais lento. Ela acha que a pessoa que é do convento, trabalha num convento, evolui mais lentamente. Olha, Cláudia, eu acho que também depende, porque como a Thelma falou anteriormente, depende do que está no nosso coração. Se fosse assim, só conhecimento valesse, isso às vezes conhecimento, intelectualidade, não significa que nós estejamos com a prática do bem, com aquele coração amoroso, tratando os outros bem. Então, estar no convento não significa que a gente não vai chegar ao topo da pirâmide, não é por sermos espíritas, até porque o Pai ama todos, não importa o que nós sejamos. Se somos espíritas, umbandista, candomblecista, budistas, católicos, não importa. Importa o que está dentro de nós, importa o que nós fazemos de caridade, de bondade, o quanto nós estamos ligados ao Pai, de coração. Às vezes, tem pessoas que não acreditam em nada e são muito melhores do que muitas outras que estão sempre dentro da casa espírita ou dentro de uma igreja. Então, a questão do conhecimento simplesmente, ou ser desta, ou daquele credo, ou daquela religião, não significa que nós estejamos melhores do que ninguém. Talvez nós tenhamos um pouco mais de conhecimento do como as coisas podem acontecer. Mas se esse conhecimento não servir para nos transformarmos, para nos tornarmos pessoas melhores a caminho do Pai, não vai adiantar. Então, o Pai ama todos igualmente. Temos aqui bastante perguntas. A Ivonete ela fez uma pergunta parecida, né? Se só quem conhece o estudo espiritismo consegue evolução e chegará no topo da pirâmide, ou seja, no topo da escala espírita. Então a Márcia acabou de dizer que não, né? Que fora da caridade não há salvação, não é mesmo? Bom, aqui, ó, o Marcelo no YouTube. O que dizer de Dr. Bezerra de Menezes, que algumas horas após a sua desencarnação estava enviando mensagem do plano espiritual? Merecimento. Dr. Bezerra era um espírito, foi um espírito, é um espírito de escola, de muita bagagem espiritual, de muito conhecimento. Então, ele tem, né, essa capacidade espiritual, tanto que ele até hoje nos assiste. Ele já poderia estar em outros mundos celestes, no entanto, ele continua junto de nós por amor. E o espírito que desenvolve o amor dessa maneira é um espírito que já galgou patamares evolutivos de alto nível espiritual. Então, essa bagagem não foi adquirida nesta encarnação. Ele vem de muitas eras. Né? Podemos ter certeza disso. Obrigada, Thelma. Obrigada, Márcia. O nosso querido Josemir conseguiu entrar? O Josemir? Agora me Vamos ouvem? ver. Eba! Olá, boa noite. Agora me ouvem? Opa! Sim! A palavra é sua, meu irmão. Sempre acontece, né? Boa noite a todos. Nós temos aqui a pergunta do Ricardo. Todos os espíritos sobrevivem após a morte? E as pessoas que tinham doenças ou limitações em vida vão encontrar saúde após a morte? Ricardo, todos os espíritos que somos nós, encarnados aqui, nós vamos, como Thelma falou na explanação, continuar a nossa jornada do plano espiritual, porque lá é a nossa verdadeira vida. Aqui a gente vem para passar pelas provas, as nossas expiações, para conseguirmos evoluir e voltar para lá, ganharmos forças, novos aprendizados, para depois continuarmos de novo em outra experiência aqui. Mas todos saímos daqui, deste corpo de carne, e voltamos à nossa vida verdadeira. E quanto à sua pergunta,
se as nossas doenças ou limitações, se nós vamos encontrar saúde, o que vai ficar aqui é esse corpo de carne que é perecível. Essas doenças, elas vão do corpo, vão ficar aqui, vão junto, se ser transformado para nossa, né, para outras finalidades. As doenças físicas, essas não vão mais com a gente. Mas, como nós dissemos, se nós temos doenças da alma, doenças emocionais, que estão impregnadas no nosso corpo espiritual, como a Thelma explicou, essa nós vamos carregar. E nós vamos, até que a gente vá se tratando, vamos nos melhorando no plano espiritual, até podermos estar aptos a ter novas experiências no corpo de carne. Mas a doença física nós vamos deixar aqui. Pode ser que levemos algum tempo para perdermos as impressões dessas doenças que nós tínhamos, né? As lembranças dessas doenças, o mal-estar que a gente tinha, mas logo que a gente vai se acostumando com essa nova vida, essas impressões vão passar. Amigos, parece que não temos mais perguntas, é isso? Foram encerradas. Então, gostaríamos de agradecer imensamente a presença, a participação da Márcia Copelo, da Thelma Cerqueira, trouxeram elucidações de maneira bem simples sobre essa nossa doutrina maravilhosa, de modo que cada um que possa estar aqui assistindo, interagindo de alguma forma, espíritas e não espíritas, como o mote do projeto, né? Que todos possamos compreender os caminhos que a doutrina espírita traz para nos elucidar, para ajudar a nossa caminhada. Josemir, nós é que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui e que possamos todos ficar com Jesus. Muito obrigada também pela oportunidade e que possamos ter levado algum esclarecimento aos corações que tiveram conosco. A Érica tem uma fala ainda para nós, ela quer conversar um pouquinho ainda. Agradecendo a todos que participaram para que essa live pudesse acontecer, quem está aqui na frente, né, e quem está no backstage, quem está trabalhando em off, coletando as perguntas, ao nosso público querido. Sábado que vem temos mais, tá? Somos Imortais será o tema, com o nosso querido companheiro Paulo Goulart, de Bangu, do 29º Conselho Espírita de Unificação. E agora nós vamos passar a palavra ao nosso companheiro Josemir, que fará a prece de encerramento. Muito obrigada a todos. Bom, então, nesse momento, vamos buscar, além dessa conexão que estamos aqui estabelecendo de modo virtual, vamos buscar uma conexão mais forte, uma conexão mais profunda com o nosso Criador, com o nosso Pai, com esse mestre de amor que esteve entre nós, está sempre entre nós, trazendo para cada um de nós o exemplo e o caminho. Querido Mestre Jesus, com muita alegria, te agradecemos pela oportunidade que temos todos nós de caminhar seguindo os teus passos, caminhar seguindo os teus exemplos, caminhar buscando de modo simples, como foram os teus ensinamentos, simples, mas profundos, que tenhamos essa possibilidade de caminhar compreendendo todos os ensinamentos que essa doutrina de amor, que a nossa querida doutrina espírita vem trazendo para todos nós. Agradecemos a possibilidade de, através dos meios virtuais, levar o teu conhecimento, levar os teus exemplos a todos os irmãos dos vários credos, dos vários segmentos religiosos, de maneira simples, de maneira clara, de maneira objetiva. Que a tua paz, mestre querido, possa envolver a todos nós, a todos os corações, mas que possa, principalmente, mestre, penetrar fundo no coração daqueles que neste momento se sentem tristes, abandonados, esquecidos.
que eles sintam o calor do teu amor, da tua misericórdia. Envolve a cada um de nós neste momento, Mestre. Graças a Deus.